Prezados alunos, seja muito bem-vindo ao nosso canal Biologia aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para obter sempre, o aviso de novas aulas. Não esqueça também de deixar o seu like, de forma que o nosso canal continue a ficar bem situado no YouTube. Um grande abraço. Nossa aula hoje são teorias de evolução, Lamarck e Charles Darwin. Aproveite a aula e um abraço. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Biologia aqui. Se gostar do vídeo, deixe o seu like, Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que você receba notificações de novos vídeos. E também me ajude na divulgação desse canal. Indique para as pessoas que estão se preparando para o Enem ou para outros vestibulares esse canal, para que ele possa crescer e que a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade. Então, no nosso canal aqui, a teoria da evolução, Lamarck e Darwin. Aqui você tem um GIF que está uma animação mostrando que essa animação aqui é que uma espécie está dando origem a outra. Só que a evolução não é uma coisa em espiral, pessoal? Isso aí é uma produção de um artista, mostrando que os seres vivos dão origem a outros, Mas a evolução não ocorre nem em espiral e muito menos ela ocorre de forma linear como está aqui, ok? Então, a evolução ela apresenta algumas ramificações que a gente chama de gladogênese, Por quê? Porque os indivíduos migram para buscar novas condições. E para buscar novas condições, eles estão sujeitos às novas pressões seletivas do meio. Então, nós vamos à aula, Espero que vocês gostem aí. Vamos lá. Bom, o primeiro, nós vamos traçar um histórico do que vem a ser a evolução, pessoal? Então, o primeiro cientista a falar sobre evolução foi o Erasmo Darwin. Ele nasceu em 1731, ele morreu em 1802. Ele era avô do Charles Darwin e do Francis Galton. Erasmo Darwin foi médico, filósofo, poeta e naturalista e um dos intelectuais ingleses mais influentes da sua época. Ele aqui tem um texto dele aqui falando sobre como ele enxergava os seres vivos, como é que ocorria a modificação da vida através do tempo. Quem quiser depois dá uma pausa aí e, se quiser, pode ler depois o texto. Vamos seguir. Bom, pessoal, nós estamos falando aqui agora da evolução, então nós vamos traçar aqui o histórico. Nós falamos lá do Erasmo Darwin, e agora nós vamos falar do Lamarck. Mas antes de falar propriamente dito do trabalho do Lamarck, nós temos que colocar um contexto histórico nisso. Como assim um contexto histórico? A gente tem que entender que o Lamarck era francês e o Darwin inglês. A Inglaterra e a França, nessa época aí, era o centro do conhecimento, da cultura, do planeta. Então, eles produziram muitas pessoas inteligentes e a cultura nesses países era avançada. Então, Lamarck nasceu em 1744 e morreu em 1829. Seu nome era Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck. Originalmente ele era militar, estudou botânica, medicina, e inicialmente foi protegido por Buffon e propôs a evolução dos organismos através do mecanismo de herança dos caracteres adquiridos. Foi perseguido depois por Buffon e cunhou o termo biologia. Então, pessoal, o que a gente tem que falar? A gente tem que falar que nesta época aí do Lamarck, o evento social mais importante que tinha era o circo. Então as famílias iam para o circo e o Lamarck não era diferente. Só que no circo tinham vários personagens. Você tinha lá os mágicos, você tinha os malabaristas, você tinha os trapezistas e você tinha o homem forte do circo. E isso chamou a atenção do Lamarck. Ele foi conversar depois de um espetáculo, foi conversar com o homem forte, perguntou se ele já tinha nascido assim, se o pai dele era assim. Ele falou, não, eu comecei a fazer atividade física, fazer ginástica, aí meu músculo cresceu. Então, dessa forma que o Lamarck conseguiu obter essas ideias para aplicar na natureza. Então, o que o Lamarck falou?
O ambiente influi na forma e na organização dos animais. O uso frequente e contínuo de qualquer órgão ou parte do corpo provoca seu desenvolvimento, ao passo que o desuso, né, permanente de tal órgão enfraquece, até finalmente determinar seu desaparecimento. Todas as características adquiridas pelo uso ou desaparecidas pelo desuso são induzidas pelo ambiente e conservadas pela produção, né, pela reprodução na descendência. Bom, então quais eram os pontos principais da teoria do Lamarck? Lei do uso e desuso. Quanto mais uma parte do corpo for usada, mais se desenvolverá. Por outro lado, as partes não usadas irão se enfraquecendo gradualmente, atrofiantes, chegando mesmo a desaparecer. Lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Qualquer espécie pode transmitir a seus descendentes as características desenvolvidas pelo uso ou atrofiadas pelo desuso. Para Lamarck, o papel do ambiente seria como um agente modificador, visando a adaptação dos seres vivos. Qual foi o erro do Lamarck? As alterações em células somáticas. O que são células somáticas, pessoal? Células somáticas, soma, significa corpo. Qualquer célula do seu corpo é uma célula somática, exceto quem? Os gametas, que também são chamadas de células germinativas. Então, as alterações em células somáticas não alteram as informações genéticas contidas nas células germinativas, né, os gametas, e, portanto, não são hereditárias. Então, né, esse foi o erro do Lamarck. Bom, o Lamarck, além dele ter viajado pela Europa, ele também foi no continente africano. Lá ele viu a girafa, né, e a girafa era um animal que ele gostava muito. E, consequentemente, todo livro de biologia, né, tem uma girafa lá. Mas não só a girafa que ele usou para explicar, né, a teoria de evolução. Como é que ele explicou aí, né, como se deu a evolução da girafa? A girafa vivia em local onde o solo é seco, sem vegetação, rasteira, né? E para comer os brotos das árvores, a girafa é obrigada a esticar o pescoço e as pernas anteriores. Esse hábito mantido por longo tempo teria determinado o alongamento do pescoço e das pernas anteriores. Então, o Lamarck acreditava que a girafa tem o pescoço curto, à medida que ela ia esticando o pescoço para comer, esse aumento é passado por descendentes e chegar na fase atual. Bom, aqui nós temos, né, o resumo da teoria de evolução do Lamarck, né, que falava que as girafas tinham um pescoço curto, de tanto esticar para comer, esse pescoço aumentava gradativamente. Essa característica era passada por seus descendentes até chegar nas girafas atuais. Bom, ele também, gente, o Lamarck usou para explicar outros seres vivos também, né? As aves aquáticas se tornaram pernaltas devido ao esforço que faziam no sentido de esticar as pernas para evitar molhar as pernas e durante a procura de alimentos na água. Então aqui o flamingo que está aqui, mais essa garça, né, de tanto esticar a perna, essa perna cresceu, né? Ele também usou aí para, né, o tamanduá, né? A língua comprida do tamanduá teria se desenvolvido em resposta às necessidades alimentares desse animal. O tamanduá usa a língua para capturar formigas, introduzindo-a nas estreitas galerias dos formigueiros. Bom, agora entra uma questão aqui interessante, que pode ser até que caia no Enem, né? Em determinadas regiões da Birmânia, são colocadas 5 anéis de metais, né, de metal aí, no pescoço de meninas quando atinge a idade de 5 anos. Com o passar dos anos, novos anéis são acrescentados e ao chegar à idade adulta, essas mulheres apresentam um pescoço que possui o dobro do comprimento normal. Essa tradição acabará levando ao nascimento de indivíduos de pescoços mais longos nas próximas gerações? O que você acha? Gente, claro que não, né? O Lamarck, o único erro dele era esse. Ele achava que a modificação nas células somáticas iria interferir nos gametas. Então, aqui é um erro, porque se isso fosse verdade, não teria necessidade de colocar, né, anéis de metal nas meninas com 5 anos. Elas já nasceriam com o pescoço mais comprido. Então, isso aí pode ser uma questão, né, envolvendo aí a teoria de Lamarck aí. Bom, alguns cientistas também contrapunham, né, as ideias dos evolucionistas. E esse cientista que aqui está na foto, né, ele provou que as características adquiridas não são transmitidas. Esse August Weismann, no seu laboratório, realizou experimentos usando ratos, cortando as suas caudas, né, por seguidas gerações, concluindo que nem por isso seus descendentes nasciam anulos, ou seja, sem cauda. Bom, nós vamos falar
falar agora do Alfred Russel Wallace, né? É um naturalista e antropólogo inglês que teve uma vida atribulada repleta de percalços financeiros. De 1848 a 1852, né, viajou para a Amazônia e de 1854 a 1862 foi para um arquipélago malaio. Correspondeu-se com Darwin e foi coautor de uma apresentação feita por Darwin dos princípios da evolução por seleção natural na Linnean Society, né, de Londres, em 1858, 8 meses antes da publicação da Origem das Espécies. Fundou, né, a moderna biogeografia. Pessoal, o Alfred Russel aqui, né, nos livros lá da Inglaterra, constantemente aparece a foto dele do lado do Darwin. Aqui no Brasil, só se fala no Charles Darwin, mas ele também chegou à mesma conclusão que o Charles Darwin. Bom, o Charles Darwin aqui nasceu em 1809 e morreu em 1882. Ele era um naturalista inglês, desistiu dos estudos de medicina para se dedicar às ciências naturais. Baseado nas suas observações em loco, né, de populações naturais, animais, propôs com Alfred Russel Wallace a teoria de evolução por seleção natural, uma das teorias científicas mais revolucionárias de todos os tempos, e escreveu o livro, né, chamado A Origem das Espécies. Né. Não se esqueça que, né, ao contrário do Alfred Russel, o Charles Darwin era de família nobre e, consequentemente, né, nunca passou por problemas financeiros. Bom, aqui nós temos um mapa mostrando, né, todo o trajeto e os locais por onde o Darwin passou. Né, e cabe aqui a gente fazer uma pequena reflexão. Quando começaram a aparecer as ideias evolucionistas e também começaram o descobrimento dos fósseis, tanto na Europa, na Ásia quanto na África, a igreja começou a ver a sua força ameaçada. Então eles acreditavam que, se as teorias de evolução fossem comprovadas, que ela iria perder muito do seu poder. Então, o que a igreja fez? A igreja propôs, né, criar uma expedição com um cientista para desmentir as teorias de evolução. Então, o navio, chamava Beagle, deixou o porto de Plymouth, na Inglaterra, e seguiu pelo Oceano Atlântico rumo ao sul, percorrendo a costa brasileira, Uruguai, Argentina. Depois contornou o Estreito de Magalhães aqui embaixo, né? Subiu a costa sul-americana pelo Oceano Pacífico e visitou Galápagos, que nós vamos falar daqui a pouco aqui, né? Próximos à costa do Equador. E de lá surgiu, né, seguiu para Nova Zelândia, Austrália, e na volta aconteceu pelo Oceano Índico, contornando o sul da África. Então, pessoal, o Charles Darwin, então, né, ele chegou em Galápagos. Galápagos é um arquipélago, um conjunto de ilhas que fica próximo ao Equador. É considerado um patrimônio da humanidade, né, por tudo que representou para o Charles Darwin, para a humanidade, na formulação da teoria de seleção natural. Então, pessoal, o que o Darwin fez? Né? Ele chegou lá, era um laboratório a céu aberto. Os animais e plantas de Galápagos foram trazidos do continente por correntes marinhas e ventos. Porém, apesar das semelhanças com as espécies sul-americanas, a flora e a fauna de Galápagos têm características próprias que as diferenciam com as novas espécies. Então você tem aqui esse albatroz do pé azul e você tem o albatroz do pé vermelho. São duas espécies que coexistem em várias ilhas. Só que uma espécie não reproduz com a outra. Por quê? O ritual de acasalamento, a dança que o macho faz para a fêmea, é totalmente diferente do pé azul com a do pé vermelho. Isso evita que uma espécie, né, se reproduza com a outra. Lá na ilha de Galápagos também, nas ilhas de Galápagos, tinham várias iguanas, algumas terrestres e outras aquáticas. E também existiam várias espécies de tartarugas, né, com o formato do seu casco aqui, que a gente chama de plastrão, bem diferentes. Né? Então, ele chegou a essa conclusão. Bom, em Galápagos também, pessoal, havia a presença de pássaros chamados de tentilhões, que ajudaram o Darwin a formular a teoria de seleção natural. Existem 14 variedades de tentilhões, né, muito semelhantes e que se pode distinguir, sobretudo, pelo tamanho, cor e forma do bico. Então, esse desenho que está aqui embaixo, né, com o rosto do Darwin, o Darwin é um excelente desenhista, né? Então ele desenhava os bicos aqui. E depois ele fez uma representação
demonstrando, né, uma analogia entre o formato do bico e as ferramentas que tinham na época, né, e consequentemente, né, cada uma com um propósito, né. Então o Charles Darwin acreditava que lá em Galápagos chegaram espécies ancestrais e essas espécies ancestrais foram migrando para as diversas ilhas. Como o processo de seleção natural é diferente em cada ilha, né, ela selecionou essas variedades de bico, de cores e formas aí. Então foi por isso que ele chegou a essa conclusão. Bom, depois de recolher toda a informação, Darwin concluiu que as ilhas foram povoadas, né, provavelmente a partir do continente americano, e as características particulares de cada ilha condicionaram a evolução de cada espécie, daí a sua diferenciação. Então, ó, em cada região da ilha você tinha uma espécie de tendilhão que foi selecionado de acordo com as condições do ambiente lá. Bom, existe um caso bem particular, que é o caso desse pica-pau que tem lá em Galápagos. Ele tem uma língua muito comprida, essa língua vai lá e pega as larvas de insetos que vivem no interior de troncos de árvore, e esse tendilhão de Darwin se adaptou a essas condições. Ele não tem nenhum bico, nem uma língua comprida, mas aí o que ele faz? Ele retira espinhos do cacto e usa o espinho do cacto para capturar as larvas de inseto. Então, né, isso aí faz com que esse tendilhão, né, tenha um nicho ecológico semelhante ao do pica-pau aqui, compete com ele pelos alimentos. E aqui você tem algumas fotografias de diversas espécies de tendilhões lá em Galápagos. Bom, quais eram as principais ideias de Darwin? Os indivíduos de uma população natural são diferentes entre si, apresentando variações na forma e no comportamento. Essas variações podem ser transmitidas de uma geração para outra. Há na natureza uma luta constante para a sobrevivência, território, moradia, fêmeas, presas, etc. As condições ambientais é que determinam as características que permitem que os indivíduos sejam mais aptos à sobrevivência e sejam selecionados. Para Darwin, o papel do ambiente seria um selecionador de características favoráveis, sobrevivendo os melhores adaptados. Então cabe aqui, né, a gente falar que o papel do ambiente para o Darwin é de selecionar as características favoráveis. Já para o Lamarck, né, ele é um agente modificador. Qual foi o erro do Darwin? Ele não soube explicar como ocorriam as diferenças individuais entre os indivíduos da mesma espécie, né? A genética não existia ainda nessa época. Apesar do Charles Darwin ser muito inteligente, ele tinha um defeito. Ele era uma pessoa extremamente arrogante. Certa vez ele recebeu um trabalho de um monge, né, lá da antiga Tchecoslováquia, chamado Gregor Mendel, que mandou para ele todo o seu trabalho, né, que ele tinha realizado plantando ervilhas. Só que o Darwin estava muito mais preocupado em resolver o problema da sua teoria, né, e que ele nem deu bola, jogou o trabalho do Mendel fora. E o Mendel, todos nós sabemos, né, é uma pessoa tão brilhante quanto o Darwin, mas era extremamente humilde, né? Não tinha apego ao seu trabalho. Ele deu o trabalho para o Darwin analisar. Ele não quis analisar e era justamente o que ele iria, né, elucidar que faltava na sua teoria, para ela deixar de ser teoria de seleção natural para ser uma lei de seleção natural. Então nunca seja arrogante na sua vida, né? Tudo na vida tem, né, um porquê. Bom, então como é que era a ideia do Darwin? Existiam girafas de pescoço de tamanho diferente. Aquela que tinha o pescoço maior conseguia se alimentar, a que tinha o pescoço mais curto não conseguia comer, não chegaria à idade adulta, né? E até chegar aos dias atuais. Bom, agora, pessoal, nós vamos fazer uma comparação entre a teoria de Charles Darwin e a de Lamarck. À nossa direita aqui está a teoria do Lamarck, à nossa esquerda, perdão, e à nossa direita está a do Darwin. Então vamos começar a analisar aqui. Inicialmente, as girafas todas tinham pescoço curto, né, para o Lamarck. Para o Darwin, não. Inicialmente, as girafas eram maiores que as outras, e as maiores chegavam facilmente ao alimento. Para chegar ao alimento, tiveram que esticar o pescoço cada vez mais, as girafas de Lamarck. Já as de Darwin, as que de pescoço comprido, tinham maiores probabilidades de chegar à idade de reprodução e passava sua característica para frente. De geração em geração, as girafas iam tendo cada vez mais o pescoço mais comprido até chegar às
girafas atuais, né? E para o Darwin não, a cada geração o número de girafas com pescoço comprido e aumentando. Então o ambiente provoca, né, causa as transformações, é um agente modificador, enquanto que o ambiente aqui vai selecionar as variedades que são melhores adaptadas a essas condições. Então com esse slide aqui dá para você comparar as duas teorias, né? Bom, pessoal, o Darwin ele enfrentou uma série de dificuldades, né, para apresentar a sua teoria. Primeiro que ele foi, né, convocado, contratado para desmentir a evolução. E ele acabou comprovando que a evolução existia. Quando ele produziu a sua teoria de seleção natural, ele quis aplicar as teorias de seleção natural na espécie humana. Só que as pessoas não entenderam a ideia do Charles Darwin. Então, era muito comum naquela época, né, os cartunistas lá, as pessoas que faziam caricaturas, colocar a cara do Darwin num corpo de macaco, né, para ridicularizá-lo. Por quê? Porque, segundo a igreja, né, Deus fez o homem à imagem e semelhança. Então, como que o Darwin fala que o homem, né, que surgiu aqui no planeta tinha cara de macaco? Então, eles não entenderam as ideias do Darwin. Então, qual que era a ideia do Darwin? Era essa daqui, pessoal. Que entre os macacos e os homens tinha um ancestral primitivo. Esse ancestral primitivo sofreu um processo de evolução aqui, né? Deu origem aos macacos e um outro ramo deu origem aos homens, né? Os hominídeos. Então, quando você pega um homem primitivo aqui e mostra a sua aparência, as pessoas da época falam, isso são macacos, não é um homem. Então, esse cara é doido. Como é que ele está falando que Deus criou o homem, né? E ele está falando que o homem é a cara de um macaco. Então, o Darwin foi incompreendido. Anos mais tarde aqui, né, as pessoas foram, né, aprofundando na sua teoria e chegaram à conclusão que isso, né, pessoal, não era verdade. Bom, quando você pega a evolução do homem, né, foram vários fósseis que foram encontrados, alguns não foram, né, você observa que os homens têm aparências diferentes até chegar no homem, né, atual, que não é o Homo sapiens sapiens, né? Então, o que a gente tem que entender, né, é que o homem saiu migrando para buscar condições melhores de sobrevivência. Só que quando ela foi migrando, ele encontrou condições ambientais diferentes, que resultou num processo de seleção natural diferente dos que nós temos aqui, né? Bom, então a gente termina aqui essa aula, né? Se você gostou da aula, deixe o seu like, né? Não se esqueça de se inscrever no canal para que você receba notificações, né, de novas aulas e me ajude a divulgar meu canal. Quanto mais pessoas estiver aqui, mais conteúdo de qualidade a gente pode propor e ajudar as pessoas que estão se preparando para o Enem. Um grande abraço e até a próxima.